19 de maio. Estamos entrando, graças a Deus, com a proteção de Nossa Senhora, para a live, a formação desta noite. Quem puder já compartilhe o link com parentes, amigos, já ajude a difundir. Vamos ver se a plataforma também comunica. Acabou de fazê-lo. E vamos rezar para aproveitarmos bem esta noite. Muito bem-vindos, uma alegria estar aqui nesta noite, poder fazer a segunda live consecutiva, depois desses dias de afastamento. Realmente deixa eu arrumar aqui. Realmente uma grande alegria. Vamos rezar e vamos dar continuidade à série As Aparições de Nossa Senhora. Enfrentarmos hoje pela segunda vez, a segunda live consecutiva sobre La Salette. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Semana preparatória para Pentecostes. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Nossa Senhora de La Salette, rogai por nós. Glorioso e Castíssimo São José, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, uma grande alegria estar aqui com vocês. Feliz. Agradecido a Nossa Senhora por poder retomar o trabalho. Aqui atrás de mim, o Imaculado Coração de Fátima. E Nossa Senhora está olhando por nós. Eu quero pedir que reforcem as orações de vocês. Realmente estamos num combate espiritual muito forte, pelo anúncio da verdade. Exatamente como o Nosso Senhor disse lá em São João, capítulo 8, versículo 44, a Escritura é nossa, foi escrita no Novo Testamento particularmente, porque só poderia ser assim, o Antigo como preparação, mas o Novo foi escrito pelos católicos. São João era apóstolo católico, instituído por Nosso Senhor. Então, que paz, que alegria tocar nas Escrituras, nosso tesouro, escrita por nós, nossa e para nós, propriedade incondicionalmente nossa. Realmente maravilhosa. Maravilhoso tudo isso. E as aparições nos recordam as Escrituras, reafirmam as Escrituras, não no sentido de que precisam complementá-las, mas recordá-las, porque é o que tem que ser obedecido. É o que Deus revelou. Desobedecido o que Deus revelou, realmente nós teremos gravíssimos problemas. Com um ápice nos 10 mandamentos que foram levados à perfeição por Nosso Senhor, no amor a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Bem, São João era católico, hein? Capítulo 8, versículo 44. Conhecereis a verdade vos tornará livres. E Nossa Senhora vem para recordar a verdade, para que não nos entreguemos ao pecado, ao mundanismo, à armadilha de Satanás e assim por diante. E a serpente sempre será pisada por Nossa Senhora, ainda quando ela tente usar da Escritura para iludir os outros. Muito bem, principalmente através das seitas protestantes. Bem, o que aconteceu
após o 19 de setembro de 1846. O que se passou? E aí nós vamos ter que chegar no segredo. A primeira coisa é que no dia seguinte, rapidamente a coisa se espalhou. Se espalhou como um incêndio, não poderia ser diferente. A boca miúda não, de pessoa a pessoa. La Salette tinha em torno de 800 habitantes. Pequena. Um vilarejozinho. É verdade que maior do que Ars, onde esteve São João Maria Vianney, maior do que Garabandal, mas também um vilarejozinho. Vilarejozinho nos Alpes de Grenoble, em 1846. Uma vila de camponeses, dados ao cultivo da terra e ao gado. Só uma coisa, chequem a inscrição de vocês e a comunicação, o tal sininho, se está ativo ou não. Está bem? Eu sempre preciso checar porque às vezes a plataforma desinscreve. Isso é corriqueiro. Deem uma olhada, sempre chequem e chequem o sininho. Bem, no dia seguinte, 20 de setembro de 1846, virou um incêndio. E por fraqueza, por miséria humana, sabemos que acontece, todos nós podemos cair nisso, muitos curiosos. Muitos curiosos vinham perguntar para as duas crianças, o Maximino e a Melania, 11 e 14 anos, o que tinha acontecido. E eles repetiam a mesma versão exaustivamente. Ela com maior detalhes, ela com maior profundidade. A coisa chegou ao pároco de La Salette, ao pároco local. Era já um sacerdote ancião, um sacerdote já bastante experiente. A Santa Igreja, como mãe e como mestra, sempre espera e aguarda. Isso é prudencial, está perfeito. Porque se por todos os lados em que se afirma que Nossa Senhora está aparecendo, já se aceita imediatamente, há critérios. Que como discernir as aparições marianas estão dados aqui em nosso canal, naquela live que fiz com o meu amigo, o Padre Francisco Amaral. Como discernir as aparições marianas? Muito simples, está um pouco aqui para trás. Quem não viu, veja. E, muito bem, o pároco, num primeiro momento, teve uma prudência, mas logo acreditou. Dada a sinceridade das crianças, repetiu a história com fidelidade, com os mesmos detalhes, principalmente ela. Agora, o que aconteceu foi que, no fim de semana seguinte, porque a aparição foi no sábado, dia 20, domingo, no fim de semana seguinte, no domingo seguinte, ele falou no púlpito da paróquia sobre a intervenção de Nossa Senhora. E, naquele momento, caiu mal em relação ao bispo. Também tentemos compreender o bispo e vocês vão ver daqui a pouco que o bispo de Grenoble, deixa eu só lembrar o seu nome, tem o nome dele aqui, era um homem reto, um homem muito reto. Já descobriremos o nome do senhor bispo de Grenoble. Muito bem, já localizo. Está aqui, Philibert de Brilhart. O bispo Filiberto, num primeiro momento, repreendeu duramente o pároco,
Vejam, até aqui não está errado. Entendam, como norma prudencial está perfeito. A coisa como vai se desdobrar depois, dentro daqueles critérios dos frutos, as conversões, a fidelidade à doutrina da igreja, e aí a coisa avança. Logo na sequência, o bispo de Grenoble é a diocese onde está La Salette. O bispo de Grenoble, o Monsenhor Filiberto, aportuguesando o seu nome, acreditou nas aparições. Proximamente, o cardeal arcebispo de Lyon, o cardeal Bonaldo, recuou, se manifestou cético. Também há que se entender, eu falei ontem, que a coisa, de repente, com o tempo foi tão atacada, o inimigo foi tão astuto, que criou um nevoeiro tão forte, que alguém do discernimento, da docilidade ao Espírito Santo, do nível de um São João Maria Vianney, teve que esperar. Mas depois creu firmemente e falou sobre La Salette. Quando o cardeal arcebispo de Lyon, que provavelmente é a segunda maior diocese da França, aí eu só não tenho como garantir se seria Lyon ou Marsella, mas eu penso talvez que Lyon, a segunda maior diocese da França. Quando o arcebispo de Lyon, Ars também está pertinho de Lyon, recuou, ele, para aceitar que as aparições pudessem ser reais, exigiu das crianças que revelassem o segredo. Qual foi a atitude da Melânia? Ela assumiu um pouco, sempre dentre os videntes, um vai assumir um pouco a responsabilidade de, quando são mais de um, de ser nas mãos de Nossa Senhora o instrumento que vai receber o peso maior sobre si da responsabilidade da transmissão daquilo que Nossa Senhora pediu, quando se trata de mais de um vidente. No caso de Guadalupe foi um só, no caso de Paris foi um só, no caso de Lourdes um só, mas La Salette nós tivemos 2, Fátima nós tivemos 3, Garabandal nós teremos 4 videntes. Aqui voltaremos a ter um vidente só, mas naquele momento, por ela ser a mais velha, e provavelmente até por ter uma maturidade humana maior, mesmo sendo uma camponesa humilde, bastante simplória, e que não tinha contato com a loucura do mundo urbano da metade do século XIX, mas é fato que a Melânia assumiu a responsabilidade, e até porque a parte principal vai ficar com ela, dada por Nossa Senhora. Lembrem-se que, num determinado momento da aparição, Nossa Senhora, num instante, fala só com ele, e ela não ouvia, e depois fala só com ela, com a Melânia. E aí quem não ouvia era o Maximin. Muito bem. A coisa caminhou na pressão do cardeal de Lyon, e a Melânia aceitou escrever o segredo que ela recebeu, que Nossa Senhora disse que ela não poderia revelar imediatamente, teria um período de 10 anos, teria de esperar 10 anos. 1846, 10 anos daria 1856. Nunca nos esqueçamos que em 1858 ela volta a aparecer em Lourdes, que serão as próximas aparições das quais nós vamos tratar.
A Melânia fez o seguinte, ela disse ao cardeal Bonaldo que escreveria o segredo e entregaria se fosse ao Papa. Quem era o Papa naquele momento? Era Pio IX. Pio IX que foi um prodígio, um milagre, um milagraço do Espírito Santo. Essa é uma história que um dia vale a pena contar. Tanto é fato que ela escreve uma primeira versão. Naquele momento, eles já vinham sendo interrogados por teólogos incumbidos pelo bispo de Grenoble, o Monsenhor Filiberto. Já tinham passado pelo crivo de teólogos no sentido de sacerdotes bons, provados, fiéis à Santa Igreja, que viram que não tinha nada de contraditório, não tinha nada de estranho na maneira como descreviam a aparição, mas vai haver uma dificuldade com o segredo. Até a descrição da aparição estava tudo bem. Nós vamos ver que a coisa vai engrossar e muito em torno do segredo, porque a mensagem que Nossa Senhora traz do céu é dura. Só já preparando um pouco o futuro, não será diferente mais tarde em Garabandal. O que vai complicar um pouco a vida da aprovação das aparições em Garabandal será o segredo. O segredo de 18 de julho de 1965. Tal e qual se deu com La Salette. Ou ao contrário, porque La Salette veio primeiro, vai se dar também em Garabandal. Também em Garabandal. Bem, ela escreveu um primeiro manuscrito. Esse foi descartado. Pressionadíssima, questionadíssima, provavelmente no estado de tensão psicológica e emocional muito forte. Imaginem um grupo de sacerdotes, mais o cardeal pressionando. Era uma coisa muito dura para uma menina, uma camponesa de 14 anos. E, enfim, eles fazem um acordo, o cardeal Bonaldo de Lyon cede, o bispo de Grenoble foi realmente muito dócil ao que o senhor pedia naquele momento. O Monsenhor Filiberto teve uma outra atitude e no dia 18 de julho de 1851, 18 de julho de 1851, eu vou pegar alguns dados muito concretos da obra do Taylor, do Marshall, porque está aqui bem simples e esmiuçado. Em 18 de julho de 51, o segredo chega às mãos de Pio IX e já lacrado, vai para o Santo Ofício e vai ficar arquivado. Já lacrado, vai para o Santo Ofício e vai ficar arquivado. O que acontece é que, um pouco mais tarde, em 1873, a Melânia vai fazer uma segunda redação. A Melânia não teve uma vida fácil. O Maximin chegou a entrar para o seminário, não permaneceu, teve uma vida difícil, uma vida com controvérsia em um certo sentido, o que não em nada impugna a mensagem. E ele morreu antes de completar 40 anos.
A Melania, aos 20 anos, no ano em que ela escreve O Segredo e envia ao Papa Pio IX, ela entra para o convento, mas não teve uma vida fácil, foi perseguidíssima, duramente perseguida, pulando de convento em convento, não porque quisesse ir, mas porque foi sendo mandada. Ela queria falar de La Salette, mas mais de uma vez foi podada, até que em 1867 ela chega ao convento onde ela vai permanecer, 1867, aos 36 anos. Ela chega no convento onde ela vai permanecer até a sua morte, em dezembro de 1904, aos 73 anos. Aos 73 anos. Portanto, ela vai passar 37 anos, metade da sua vida, nesse convento, em Altamura, próximo a Nápoles. E ali ela vai encontrar ainda um grande calvário, mas um pouco de paz. Um grande calvário, mas ainda um pouco de paz. Por quê? Porque quando de 1851 ela escreve O Segredo e envia para Pio IX, e ela entra para o convento, ela começa a falar ardentemente que a maçonaria iria trabalhar de todas as formas para destruir a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, o que é impossível. Sabemos disso. A indefectibilidade da Igreja, a sua indestrutibilidade está garantida pelo seu Senhor, que reina e que vive pelos séculos dos séculos. Ela está fiada em nosso Senhor Jesus Cristo, que triunfou. Nosso Senhor Jesus Cristo venceu. Ponto. Ora, os ataques de Satanás, e através dos instrumentos que ele foi desenvolvendo, e aí nós temos Clube de Bilderberg, aí nós temos a questão da nova ordem mundial, os metacapitalistas, o bloco da religião da lua crescente, o bloco russo mais o grande dragão vermelho. Esses instrumentos todos capitaneados por um núcleo. De alguma forma, a maçonaria está no coração de tudo isso, e uma forma mutativa sua é o que dá a amálgama dos metacapitalistas e do clube de Bilderberg. No fundo, é isso. E quando a Melania começou a falar da maçonaria, lembrem-se a Conjuração Anticristã do Monsenhor de Lacy, o livro de cabeceira, o livro predileto de São Pio X, profeticamente já fala de tudo isso. E quando você, já utilizamos em algumas das lives, você vai desfiando o livro, você fica impactado, porque muito do que está acontecendo agora, a partir dos metacapitalistas, do Clube de Bilderberg, das mega fundações, estava lá, já alertado pelo Monsenhor de Lacy. E acreditem em mim, a maçonaria está na raiz de tudo isso. Com certeza está. E aí ela sofreu um pouco mais. Um pouco mais. Qual era o segredo de La Salette? Qual é o segredo de La Salette? Já que avançamos até aqui, o que de tão forte está no segredo, e nós vamos ver um pouco. Que foi tão duramente perseguido, e a fúria contra La Salette, o grande escritor, o Léon Blois, que muito escreveu sobre La Salette, que está na biografia dessas lives,
ele diz que La Salette foi tão odiada pelos que querem destruir a igreja, por quê? Ou pelos que querem viver uma vida cristã morna, indiferente, descompromissada. No dizer de muitos, light. Como é que pode se chamar uma vida cristã de light? O Blois fala que La Salette desconcerta, incomoda. La Salette desconcerta e incomoda os que não querem levar Deus a sério. Desconcerta e incomoda os que não querem levar Deus a sério. Ainda antes de entrarmos no segredo, a versão de 1851 foi arquivada e já em 1880 ela estava mais do que posta em silêncio, e no final do século XIX, antes de 1900, ela desapareceu. Vou repetir, a versão de 1851, que a Melania entregou ao bispo de Grenoble, e o bispo de Grenoble fez chegar por 2 emissários às mãos de Pio IX, que ficou lacrada, desapareceu. Menos de 50 anos depois, sumiu. Como sumiu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito pelo grande São Luís Grignon Maria de Montfort, quiçá o próximo doutor da Igreja. O demônio deu um jeito de sumir com o texto. Para quê? Para desmoralizar mais ainda a Melania, porque em 1873 ela escreve uma brochura. O seu confessor, que vai ser o bispo de Lecce, Luigi Zola, o Monsenhor Luigi Zola, vai aprovar, vai dar um imprimatur. E essa brochura, contendo a versão de 1873, que será publicada em 1879, 6 anos mais tarde, ficará conhecida como a versão de 1879. Foi combatidíssima. Já de cara o Santo Ofício a condenou imediatamente. Mas já se multiplicou e por todos os lados se tinha aversão. No que ela difere de 1851? Não se tinha como saber. Porque a versão de 1851, enviada ao Papa, sumiu. O Rabudo pôs a pata e deu um jeito de sumir, de desaparecer com o manuscrito. Sumiu. Sumiu. E aí o que se dá? No ano de 1999, 100 anos depois, a Melania foi muito atacada, foi muito... Tentaram fazê-la passar por louca, já vou chegar nisso. Tentaram fazê-la passar por insana, por arrogante, por vaidosa, dizendo que a construção de 1873 ou 1879 era fruto da sua vaidade. Não era. Eu vou dar fatos claros que vão mostrar que não eram. O Taylor trabalha muito bem isso, no Infiltrados, tá bem? Eu estou partindo muito dele, eu até deixei um pouco do Far, e o próprio Messori e o Blois, porque a síntese do Taylor, do Marshall, é muito boa. O que acontece? Não se tinha como colocar as duas versões lado a lado e compará-las. Em 1929, um sacerdote, o padre Michel Courteville, vai encontrar o envelope com o texto de 1851
trabalhando em pesquisas na biblioteca, nos arquivos, vamos pôr bem isso aqui, não na biblioteca, nos arquivos do Santo Ofício. Nos arquivos do Santo Ofício. É a minha impressão, não precisam concordar. Ou o Espírito Santo conduziu até lá e mostrou onde estava escondido, enterrado, o arquivo, ou era impossível, ou é impossível explicar como é que ele descobriu. Com a descoberta do manuscrito de 1851, se pôde colocar os dois lado a lado. O de 1851 e o de 1879. Quais as diferenças? Essencialmente nenhuma, com uma importante. O núcleo da mensagem está lá. A versão de 1879 é muito mais detalhada, é muito mais rica, é muito mais pormenorizada. A versão de 1879 é 3 vezes maior do que a de 1851. 3 vezes maior. Bem, tudo que está na versão de 1851 está na versão de 1879. Só que nem tudo que está na de 1879, claro, contrariamente, não está na de 1851, porque a de 1879 é muito mais rica, muito mais completa, muito mais detalhada. O que vai realmente engrossar para a versão definitivamente de 1879, nós vamos desfiar um pouco para vocês. Principalmente o fato de que na de 1879, que em 1923 vai ser incluída mesmo no índex, nos livros proibidos, na lista de livros proibidos pelo Santo Ofício, mas na versão de 1879, a consideração de que Roma não é a Igreja Católica, aqui no caso, fazendo menção à Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica é romana, porque sua sede está lá. Quando ela fala que Roma é a cidade, quando Nossa Senhora a alerta, avisa que Roma será o assento do anticristo. Mas em N visões de vários dos santos, e mesmo quando nós trabalhamos a profecia de Daniel, a transposição da sé de Pedro antes do fim do mundo para Jerusalém, fugindo da morte e da perseguição e voltando onde tudo começou, é um dado profético também. O caminho de volta a Jerusalém, onde tudo começou. A igreja vai se estabelecer em Roma. E é por isso que ela é católica, segundo tudo o que Deus revelou e segundo tudo que Nosso Senhor deixou, toda a fé e toda a moral. Ela é apostólica porque, vinda dos santos apóstolos, dos 12, e ela é romana porque se estabeleceu em Roma, onde os 2 maiores morreram martirizados, inclusive. São Pedro e São Paulo, que vai se juntar ao grupo dos 12. Esse catálogo dela, segundo o todo que foi revelado e o todo que foi ensinado em todos os séculos. O herege é aquele que aceita só uma parte. Por isso que, e o apóstata é o que nega tudo. Por isso que quando se trata, por exemplo, do protestantismo, ele é herético, chegando a ser apóstata.
No mínimo, ele é herético, porque só aceita uma parte do que Deus revelou, e depois da heresia se chega à apostasia, sempre assim. Bem, que Roma vai se tornar o assento do anticristo, a própria profecia, a última semana de Daniel, fala muito claramente disto. O Apocalipse desdobrado faz menção a isto. Vários dos santos tiveram visões sobre esta matéria. Daqui podem incluir a beata Ana Maria Taide, não santa beata, podem incluir o próprio São Vicente Ferrer. Quem vai ser a sede? Jamais a igreja, a Santa Igreja, seria jamais, é impossível. Por isso que jamais o Romano Pontífice poderia ser o anticristo, isso é um absurdo. Por isso que jamais um Romano Pontífice. Ou, dito de outra maneira, o anticristo poderia chegar a ser o Romano Pontífice? Nunca. É impossível, é a incongruência das incongruências. É o erro dos erros de interpretação da revelação e da tradição da igreja, portanto, consistiria numa heresia gravíssima. Admitir que o anticristo chegaria a ser o Romano Pontífice é uma heresia das mais graves possíveis, negando a indefectibilidade da sé de Pedro. Ou seja, o Depositum Fidei não se esfacela por nada. É impossível esfacelar o Depositum Fidei. Agora, a Melânia recebeu de Nossa Senhora que Roma vai chegar ao momento que vai ser 100% descristianizada. A cidade de Roma vai expulsar a sé de Pedro. É bem isso, é que o protestantismo é o que é o ovo da serpente, é o veneno da serpente, é a primeira revolução que a serpente fez para destruir a Igreja Católica, já repetimos isso 1000 vezes, e o protestantismo é a arma nas mãos do demônio para atacar e destruir a Igreja de Cristo. Não temos que nos preocupar. Já entendemos muito bem o que vem de lá. A aversão que eles têm ao Santíssimo Sacramento e a Nossa Senhora já mostram de quem vem. Ponto. Ponto. Bem, a Santa Sé sendo expulsa da cidade de Roma, Roma descristianizada e voltando a ser a Roma pagã antes de São Pedro e São Paulo lá chegarem, e cristianizá-la e catolizá-la, ou catolicizá-la, se quiserem. E a outra coisa é que o anticristo nascerá, ele não pode ser um híbrido, meio homem, meio anjo, não tem como. O demônio não tem o poder de fazer encarnar-se espiritualmente, ele não tem potestade para se encarnar. Ele em tudo é um mico. Lembre-se que quando nós trabalhamos a série O Anticristo, a partir dos escritos do padre Michele Dols, não tem como, ele não é um híbrido, meio anjo, meio homem. Os anjos não se encarnam, são criaturas puramente espirituais. Não têm matéria. Eles não têm matéria. Portanto, o anticristo, o servo entre todos os servos do demônio. Aqui é que ela coloca. Nascerá de uma religiosa hebreia, judia, em adultério, e aqui é que realmente foi o mais doloroso, em adultério com um bispo. É muito forte. Vejam isto com olhos de fé. É o demônio atacando a Santa Igreja.
é ele corrompendo, é ele dissimulando, é ele arrastando. Ele se infiltrou. Nós já vamos ver no início do segredo, a primeira parte do segredo, como é dolorosa. Como é dolorosa. Então, essas duas realidades, que a cidade de Roma voltaria ao paganismo, inclusive expulsando a sede de Pedro de lá, Pedro, o Papa tendo de fugir, a possível volta a Jerusalém, aqui é um anexo, é um adendo meu. Nossa Senhora não fala isso, não naquele momento ali, mas somando-se as profecias, dá para se entender isto. E a forma como o anticristo virá. Aqui realmente a coisa pegou fogo. Essa versão de 1879, que foi a que usaram para atacar a Melânia, sabem como a Melânia morreu? A Melânia morreu santamente, de forma humilde, lá em Altamura, Nápoles, no convento, assistida por um sacerdote, e o próprio São Pio X, quando leu a sua biografia, ficou encantado e queria abrir o seu processo de beatificação. Disse isso ao bispo de Altamura. Vamos para o segredo. A versão, eu vou trabalhar a versão de 1879, que tem tudo o que tem a de 1851. A versão de 1879, que tem tudo a que tem a de 1851, e muito mais rica e muito mais detalhada. Agora, já para responder a uma pergunta que vai surgir por parte de vocês. Como em todos os outros casos, como no caso de Santa Catarina Labouré, de Santa Bernadette Soubirous, é por graça, como no caso da irmã Lúcia, que ela, por graça, por infusão mesmo, por graça infusa, por luzes do Espírito Santo, que ela consegue se recordar e escrever tudo com tanto detalhe. Não é por memória humana, não seria possível. Ainda mais se tratando de uma pessoa tão simples como era. Se vê que aqui houve uma graça, como nos outros casos, para que ela se lembrasse e conseguisse depositar tudo sobre o papel. Só por graça mesmo. Cada palavra que Nossa Senhora disse a ela naquele 19 de setembro de 1846. Aqui uma graça especial do Espírito Santo. O segredo. Começa. Nossa Senhora diz a ela: Melanie, o que estou prestes a lhe dizer agora não ficará sempre em segredo. Poderá publicá-lo em 1858. Na verdade, 10 anos mais tarde, mas acabou mesmo dando, Nossa Senhora disse que deveria esperar 1858. Então, 12 anos depois. Começa o segredo. Primeira parte, Nossa Senhora dizendo a ela: vai ter que aguardar até 1858. A primeira parte é muito forte, muito. Os sacerdotes, é aqui, que agora, diante de Nossa Senhora com fé católica, todos, escutem isso. E como sacerdote que sou, Nossa Senhora vai abrir os olhos para a infiltração de servos corrompidos do inimigo, para atacar e destruir a igreja por dentro. Não vai acontecer, mas profanando o mais sagrado que temos depois da Santíssima Eucaristia, que é o ministério sacerdotal, através do qual Nosso Senhor vem a nós. É pelas mãos do sacerdote a sua voz, pelo poder do Espírito Santo, que Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento é gerado em cada santo sacrifício da missa. Por que eu disse para vocês mais de uma vez?
que Nosso Senhor na Santíssima Eucaristia quer estar nas mãos dos sacerdotes. É uma comparação um pouco, talvez não seja o ideal, mas é uma analogia. Um bebê prefere estar nas mãos da mãe ou da babá? Só que aqui o sacerdote é o pai, não o pai espiritual. Ele é aquele que é a imagem do sumo e eterno sacerdote. Por que eu estou colocando isso? Porque vocês acreditam que a comunhão foi para a mão? Por que se inchou da função dos ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão, que em si deveriam existir para casos muito específicos 3.000 fiéis para comungar e o sacerdote sozinho? Seria só para esses casos. Mais nada, eu não quero nem sair daqui do tema específico, mas eu estou colocando isso para se ver as armadilhas por onde o inimigo foi trabalhando. Para ir tirando a fé na Santíssima Eucaristia, para tirando a reverência aos sacerdotes. Mas muito bem, vamos lá. Os sacerdotes, ministros de meu filho, por suas vidas. Há duas traduções possíveis aqui, duas traduções. O tradutor da edição da Eclésia, para mim, é a que ficou melhor, mas é duro. Os sacerdotes, ministros de meu filho, por suas vidas perversas. É Nossa Senhora falando. Isso aqui não é criação literária. Ela está profetizando o que vai acontecer. O estragamento do clero. Eu já voltei a isso uma e outra, e outra, e outra, e outra. Eu estou, só para lembrar, está aqui na minha mão, com Infiltrados do Taylor Marshall. Eu disse que eu partiria dele porque está muito simples. O segredo tem por todos os lados. O FAR também coloca, vários sites sérios trazem, mas eu vou pegar a tradução da Eclésia, que ficou um primor. Os sacerdotes, ministros de meu filho, por suas vidas perversas. Escutem, por suas irreverências e sua impiedade ao celebrar os santos mistérios. Santos mistérios, aqui Nossa Senhora está falando do santo sacrifício, essencialmente dele, da presentificação do Gólgota. Por seu amor ao dinheiro, seu amor à honra e aos prazeres, os sacerdotes transformaram-se em latrinas de impureza. Nós sabemos do amor que Nossa Senhora tem pelos sacerdotes. São seus filhos prediletos. Desculpe-me a expressão que eu vou usar. Ela tem um amor louco, apaixonado pelos seus filhos. Porque ela olha para cada um dos sacerdotes e vê neles a figura de seu divino filho. A imagem de seu divino filho. Nossa Senhora ama loucamente os sacerdotes. E é para valer. Então, imagina a dor e o sofrimento dela quando ela vai dizendo isso a Melânia. Lembrem-se que, primeiro, ela está sentada e chorando profundamente. Depois ela se levanta com os braços cruzados e as lágrimas vão ensopando o seu rosto. Está falando da má vida dos sacerdotes, que traem seu divino filho. Não são palavras minhas. É isso aqui que vai engrossar, tanto que as aparições vão ser aprovadas por Pio IX relampagamente, em 1851. Já estão aprovadas. E o segredo não foi. A aparição aprovada, quer dizer, tem alguma coisa aqui que realmente se vê como a mensagem mexeu. E talvez por prudência, Pio IX, que foi um gigante, resolveu deixar o segredo em segredo. E o bem, porque por todos os lados, curas, conversões,
onde se invocava La Salette, eu me esqueci de dizer, nasceu uma fonte de cima da montanha para baixo, com uma água puríssima, não com a intensidade talvez de Lourdes. Foi um pouco diferente a forma como em Lourdes tudo foi cuidado. Ali ficou ainda, porque em Lourdes foi canalizado e se criou as banheiras para os banhos. Vamos entrar nisso depois. Em La Salette ficou mesmo a céu aberto, mas quantas curas e quantas conversões de pessoas que tomaram a água desta fonte que nasceu no pico e veio descendo a montanha sagrada na qual ela aparece. Na parte de baixo, depois ela sobe. Seu amor à honra e aos prazeres, os sacerdotes transformaram-se em latrinas de impureza. Sim, os sacerdotes pedem vingança, e a vingança está suspensa sobre suas cabeças. Infelizes dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus. Aqui ela chega nos religiosos em todas as formas de consagração que virão, acreditem. Infelizes dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que, por suas infidelidades, suas vidas perversas, estão crucificando novamente meu filho. Os pecados daqueles consagrados a Deus clamam ao céu e atraem a vingança. E agora a vingança está às suas portas, pois não sobrou ninguém para implorar misericórdia e perdão pelo povo. Só um detalhe. Também não é novidade alguma e já falei outras vezes. A infiltração dentro dos seminários de hordas inteiras de homossexuais, que depois deram em clérus, mas altamente polarizados, colonizados por homossexuais. Nos Estados Unidos isso foi uma tragédia. Uma tragédia. Assim, lotou os seminários. Lotaram os seminários de homossexuais. Da própria editora Eclésia, quem quiser ler um dia com o espírito de fé católica, leia. Adeus, homens de Deus. Adeus, homens de Deus. Isso foi fomentado pela KGB, inchar os seminários norte-americanos de homossexuais, de tal maneira que alguns bispos denunciaram que os seminários que tinham candidatos bons, candidatos sérios, esses foram perseguidos. Foram duramente perseguidos. E depois nós vimos isso se espalhar América Latina inteira fora, e o que acabou dando na enxurrada de casos de pedofilia, que foi muito doloroso. E pedofilia que na verdade era muito pouco, acreditem-me. Era mais o homossexualismo do que qualquer outra coisa. Num fenômeno chamado efebofilia, porque a maioria dos casos envolvendo meninos, moços, sexo masculino, e com a idade entre 15 e 17 anos. Então, é muito mais efebofilia do que qualquer outra coisa. Muito mais homossexualismo, homossexualidade, do que qualquer outra coisa. La Salette falou isso. Quem escutou La Salette? Nossa Senhora falou isso, La Salette. Nossa Senhora. Nossa Senhora avisou em La Salette. Vão profanar meu filho. Vão por uma má vida, vão crucificá-lo de novo. Quem? Os sacerdotes.
Depois, Fátima, que nós ainda vamos chegar em Fátima, é que tivemos a série sobre o triunfo do Imaculado Coração, foi puramente Fátima que nós vimos. Está aqui. Sim, os sacerdotes pedem vingança e a vingança está suspensa sobre suas cabeças. Infelizes os sacerdotes das pessoas consagradas a Deus, que por suas infidelidades e suas vidas perversas estão crucificando novamente meu filho. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer um sacrifício sem mácula ao Eterno em favor do mundo. Quando Nossa Senhora aqui diz não há mais ninguém, é preciso ter muito claro. Claro que ela, como mãe, sabe dos seus filhos que estão vivendo em santidade, e não são poucos. Mas ela está colocando um acento da parte de Deus claramente na grande derrocada moral e espiritual da maior parte do clero. Foram infiltrados. Isso o Marshall consegue mostrar muito bem. Infiltrados. Olha o estrago que a teologia da libertação, que a bizarra teologia da libertação fez. Olha o tamanho do mal que a teologia da libertação fez. E acreditem-me, nós estamos ainda no pico desta guerra. No pico desta guerra. Deus golpeará de maneira sem precedentes. Infelizes os habitantes da terra, Deus vai esgotar sua cólera sobre eles. E ninguém será capaz de subtrair-se a tantos males reunidos. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. O braço de Deus. Nós ofendemos muito o Senhor. Deus quer salvar-nos. Deus deu seu Filho ao mundo para que o mundo não pereça. Nós chegamos a um grau de insuportabilidade enorme. Quando um bispo prega a verdade, precisamos fazer reparação, muita reparação. Quando um bispo prega a verdade sobre o matrimônio, quando ele diz que o matrimônio só existe entre o homem e a mulher, e quando ele é celebrado no altar, que não há outra forma. E isso aqui dói muito. E a partir daquele momento ele passou a ser duramente perseguido. E o movimento LGBT veio para cima com tudo. E o movimento LGBT veio para cima com tudo. Com tudo. E ele foi condenado na justiça a fazer um ato de reparação pública pelo que ele tinha dito em relação à impossibilidade total de que haja algum tipo de união se não for da forma como Deus estabeleceu entre um homem e uma mulher. E não há outra forma. E somente dentro do sacramento do matrimônio. O que nós estamos vendo na Alemanha? A única possibilidade que existe de união matrimonial entre um homem e uma mulher, por natureza, e sacramentalmente pela graça que nosso Senhor deixou à sua Santa Igreja. Foi isso que ele disse. O movimento LGBT veio para cima com ódio e com fúria e conseguiu um mandato judicial para humilhar esse bispo publicamente. Só que, 3 pontos, o inimigo infiltrou na igreja. E em fileiras enormes e fileiras inteiras. Sejamos muito, muito coerentes. E olhemos para o que está acontecendo na Alemanha, que não é pouca coisa. Que agora é a investida das investidas. E essas coisas vão, misericordiosa e justamente, vão inflamando o coração de Deus.
Nós estamos num tempo para fazermos muita penitência, muita penitência, muita penitência, muita penitência, muita oração. Muita oração. É por onde nós estamos caminhando. E o clero é o primeiro que deveria dar a sua vida para proteger e defender a verdade. A sacralidade do sacerdócio, a santidade dos sacramentos, a sacralidade, a santidade incomparável da Santíssima Eucaristia, porque é Deus. A proteção da família. Para que nós fomos instituídos pelo Senhor? Só que a coisa vai pegar fogo. Tenho certeza disso. Que a coisa vai pegar fogo. E nós estaremos prontos com o rosário, com a Eucaristia, com o valor infinito da Santa Missa, com a penitência, com... Nós vamos para o combate. Nós vamos para o combate. A infiltração foi muito forte. Só que a infiltração foi avisada por Nossa Senhora em La Salette. Os chefes, os líderes do povo de Deus têm negligenciado a oração e a penitência. E o demônio obscureceu sua inteligência. Nossa Senhora falando. Os chefes, os líderes do povo de Deus têm negligenciado a oração e a penitência. E o demônio obscureceu sua inteligência. Transformaram-se em estrelas errantes, que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-las perecer. Deus permitirá a velha serpente fomentar divisões entre aqueles que reinam em cada sociedade, em cada família. Verá sofrimentos físicos e morais. Deus abandonará a humanidade a si mesma e enviará castigos que se sucederão durante mais de 35 anos. Aqui a cronologia é preciso que se ajuste com muita clareza alguns momentos históricos, sem pegar só o núcleo, só o coração da aprovação. Por exemplo, desde a Revolução de Maio de 68 na França, que declarou já de fato a investida total para cima da civilização católica. Só uma coisa, Pio IX, em 1864, se não me foge a memória, escreveu os sílabos, a condenação de todos, 1864, de todos os erros do liberalismo, do racionalismo e do socialismo. Liberalismo que é tão perverso quanto o socialismo, porque não reconhece autoridade nenhuma sobre as liberdades individuais. Quer dizer, Deus e a Santa Igreja não podem ensinar como as pessoas devem viver. Até aceita-se que ele existe, mas ele não interferirá na vida pessoal e, portanto, não interferirá na vida em sociedade, muito bem diferente do perverso marxismo que aí já vai até um pouco mais longe e já nega a sua existência. Mas no fundo, nunca se esqueçam que o ateísmo conceitual, o ateísmo filosófico, o ateísmo científico do marxismo, do perverso marxismo, e o ateísmo prático do liberalismo, no fim das contas, são obras do mesmo pai da mentira. Nós vamos parar por aqui hoje um pouco. Primeiro que já vamos para mais de 10 horas e eu disse que faríamos em 3 lives, porque é preciso ainda esmiuçar aqui um pouco disso, do que aconteceu, e chegarmos na questão do anticristo. Mais uma vez. O que Nossa Senhora vai dizer sobre a religiosa hebreia e o seu concubinato com o clérigo, do qual vai sair o anticristo, que não é um híbrido, mas vai ser gerado aquele que será o servo por excelência do inimigo de Deus. Parem um pouco. Isso tudo é muito forte. Não é fácil falar disso.
Agora, se coloquem no lugar de Nossa Senhora, se é possível, e não dá. A sua dor e o seu sofrimento. Ela chorava copiosamente por nós, pela humanidade inteira, mas de uma forma muito particular pelos seus filhos sacerdotes, que traíram e que trairão o seu divino Filho. Vamos pedir luzes, humildade, contrição, arrependimento. Vamos pedir tudo isso a Nossa Senhora, já a caminho de Pentecostes. Amanhã nós vamos avançar, será a terceira live de La Salete. Eu quero começar na sexta-feira, Lourdes. Na sexta-feira, Lourdes, mas nós temos que terminar isso aqui amanhã ainda. E tem muito a dizer a vocês. Essa semana nós estamos com a promoção da livraria, a Semana de Maria, aí na livraria do meu canal. Títulos maravilhosos para formação pessoal. Quem puder vai lá, chequem sua inscrição, quem puder se tornar membro. Sei que eu estou com conteúdo atrasado, mas eu estou tentando fazer o que eu consigo, e eu sei que vocês têm sido generosos por apoio e por gratidão ao que Deus está nos permitindo fazer, com muita simplicidade mesmo. Vamos rezar? Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro. E vós me vale, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos resolver propícia de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Maria Vianney, patrono do clero universal, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezem, viu? A live de hoje foi forte, esse tema não é fácil enfrentar, e só peço a vocês, rezem. Com serenidade, com confiança, rezem, invoquem o Espírito Santo. E também conto com a oração, com a proteção espiritual de vocês. Uma abençoada noite, até amanhã às 9 horas, para a terceira parte de La Salete. Nossa Senhora os proteja.